Oi gente, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre a obra de Charles Dickens, A Casa Soturna, e também sobre o seriado Bleak House. Esse vídeo vai ser longo, gente, então eu já vou avisando que eu vou deixar embaixo na descrição do vídeo o tempo certinho, onde eu vou falar sobre o livro, a obra literária, onde eu vou falar sobre o seriado e onde eu vou comentar um pouco sobre o que eu vi sobre esse livro na matéria de teoria literária do mestrado de literatura. Então o que acontece, gente? No final de 2017, né? Fez um ano agora, no final do ano, eu consegui uma vaga, eu estava terminando a faculdade de letras, me formando, e eu consegui uma vaga para fazer uma matéria de mestrado de literatura aqui na UFPR. A matéria se chamava Teoria da Ficção, e em cada encontro, durava 6 meses, né? Em cada encontro a gente estudava alguma obra importante na literatura. Um dos encontros foi para estudar um capítulo dessa obra aqui, A Casa Soturna. E na época, sim, eu fiquei muito doida, porque a gente só tinha uma tradução lá da década de 80, que na estante virtual eu procurei, era um absurdo de caro, e não tinha nenhuma previsão de vir nova publicação no Brasil. E aí fiquei praticamente 2018 inteiro torcendo. Então, quando a Nova Fronteira publicou, eu acabei comprando em pré-venda mesmo. Eu estava eufórica, é uma coisa que raramente eu faço, mas eu já comecei a ler. Então essa leitura aqui, ela me tomou praticamente o mês de dezembro todo, obviamente alternando com outras leituras, né? Mas o livro tem praticamente 800 páginas, então foi a minha leitura principal do mês de dezembro, já era um mês meio de férias aí, então deu para ler durante o mês. Agora tem 2 comentários que eu gostaria de fazer a respeito também, porque de lá para cá eu fiz algumas postagens nas minhas redes sociais e algumas pessoas me chamaram em inbox e me falaram que não estava rolando a leitura, que não estava fluindo. A gente trocou algumas opiniões e eu fiquei bem surpresa, porque inclusive A Casa Soturna, junto com David Copperfield, é considerado a obra-prima do trabalho de Dickens, né? E por alguns críticos essa obra é considerada também uma das obras mais sombrias e mais bem construídas. Então eu acabei refletindo sobre isso e conversei com essas pessoas, trocamos algumas ideias, opiniões. Eu tenho uma teoria, claro que é um achismo, né, gente, opinião minha, mas eu tenho uma teoria para achar que de repente algumas pessoas podem não gostar mesmo. E o segundo comentário, que algumas pessoas me perguntaram sobre a tradução desse livro, porque parece que tá rolando os comentários negativos aí sobre a tradução, né? Então, gente, o que eu tenho a dizer já de cara pra vocês é que, assim, quem me acompanha sabe, eu não leio em inglês, infelizmente, então eu não posso dar, assim, pitaco algum sobre tradução. Realmente não entendo, confesso, eu espero as traduções em português, no máximo aí um livro mais básico em espanhol. Infelizmente não leio em inglês, então não posso opinar. Pra mim, como não leitora em inglês, eu fico muito feliz com a tradução, seja ela qual for, porque eu quero conhecer a história literária e a obra do autor, né? Mas eu entendo também que para quem lê inglês, algumas coisas devem ser bem chatas, mas não posso opinar sobre tradução. Bom, gente, começando então a falar desse livro, eu quero comentar que, para quem não conhece muito sobre a vida do autor, o primeiro trabalho de Dickens foi como produtor de conteúdo em um jornal da Inglaterra. E ele fazia justamente a cobertura do poder judiciário da época. Então alguns estudiosos até entendem que toda essa veia satírica que o Dickens tem nas suas obras venha disso, porque afinal de contas o mundo dos tribunais é da onde a gente pode tirar muito conteúdo aí, né, para essa sátira toda, né? Eu falei um pouquinho disso também no vídeo sobre as aventuras do Sr. Pickwick. Vou deixar o card, o link na descrição. Lá eu falo um pouquinho também que, inclusive, As Aventuras do Sr. Pickwick, que foi a primeira obra de Dickens, ela surgiu dos folhetins que ele começou a publicar no jornal.
falando do dia a dia de Londres e também falava muito sobre esse mundo dos advogados, e foi aí que tudo começou, né? E a gente tem sim todo esse mundo aqui na Casa Soturna. Eu acho até que a gente pode dizer que a obra ela gira em torno desse mundo judiciário, do poder judiciário da época, além do que o que a gente vê em todas as obras de Dickens praticamente, né? Ele vai falar muito aqui também sobre a desigualdade social. Foi publicado em 1853 e é considerado, como eu disse, um dos romances mais solidamente construídos por Dickens. O romance ele vai girar em torno de um processo judicial, por isso que eu disse que a trama gira em torno disso, né? A gente tem aqui então um processo rolando na justiça que chegou a ser até nomeado, porque ele está há anos correndo na justiça. É o tal do processo Jarndyce. Jarndyce vem do nome de uma pessoa, o senhor Jarndyce, que morreu há muito tempo e que deixou uma considerável herança. O cara era muito rico, só que por conta de testamentos mal escritos e misturados, e muitos testamentos, e todos eles escritos de uma maneira confusa, a justiça não consegue determinar quem realmente são os verdadeiros beneficiários dessa herança. E aí o processo está rolando há gerações e ele não chega a uma conclusão nenhuma. Então a gente vai começar o livro com a morte de um copista. O copista na época era um cara, né, era uma profissão, era aquele cara que copiava, transcrevia manualmente textos, né? Esses textos poderiam ser partituras de música, poderiam ser obras literárias, poderiam ser inclusive documentos jurídicos. E a gente vai ter então esse copista que é encontrado morto e se descobre que ele foi a pessoa que copiou um dos documentos desse processo Jarndyce. A partir disso a trama vai começar a se desenrolar e a gente vai conhecer então, começar a conhecer, né, alguns dos protagonistas. A Esther é uma das principais protagonistas da obra. E é importante falar também que o livro ele é narrado em duas pessoas, tá? Os capítulos se alternam. A gente tem narrativa em terceira pessoa e a gente tem narrativa em primeira pessoa, no caso vinda da Esther. Então a gente vai ter capítulos alternados aí. A Esther, ela é uma moça que cresceu sem conhecer os pais. Ela foi criada pela tia e quando a tia morreu, ela foi adotada por um tutor que, segundo ele, foi sensibilizado pela história que a tia contou. A gente pode dizer que a Esther é a heroína da história. Num certo momento ela é então acolhida por esse tutor, que é o John Jarndyce. Ele é um dos herdeiros que está na justiça solicitando, né, ser o beneficiário daquele tão famoso e tão milionário processo. Só que o Sr. Jarndyce, eu vou falar John porque fica mais fácil, o John então resolve levar Esther para sua casa, mas porque ele tem uma função para ela também. Ela vai ser então a governanta da casa e ela vai cuidar de dois jovens que ele também acolhe nessa casa, um casal de jovens, o Richard e a Ada, que na verdade o Richard foi traduzido aqui como Ricardo, né? Esse casal de primos, então, eles vão viver na casa com o John, né? Só que esses dois também são beneficiários do processo. Então, olhando pelo lado jurídico, eles brigam por conta do processo, né? Brigam tipo na papelada, né? Mas ali na casa eles têm uma convivência pacífica, vamos dizer assim. Além desse casal de jovens e do John Jarndyce, existe um casal que também é um possível beneficiário desse processo, que é o casal Dedlock. E aí, gente, agora eu já pergunto assim, já não tem bastante personagens? Não ficou meio confuso? Pois é, então eu acho que essa é uma característica dessa obra que talvez possa não agradar, embora eu já tenha encontrado essa característica em outras obras do Dickens também. A gente tem muito personagem desse livro.
E, de acordo com esse desenrolar da trama, as coisas não ficam só nesse processo de Jardinais. Na verdade, esse processo e esse mundo dos tribunais é o que vai dar movimento para o livro, entendeu? Mas não é totalmente essa a história. Então a gente vai ter aí em volta, além desses personagens que eu citei, vários outros personagens que eu vou até citar quando eu falar do seriado, porque tem muitos caricatos aí que eu quero comentar um pouquinho. A gente vai ter muito personagem e o Dickens ele consegue dar uma complexidade para esses personagens a ponto da gente conhecer a fundo a vida de cada um e o desenrolar da vida deles ali no decorrer da trama. Aí eu pego o gancho daquilo que eu comentei no começo do vídeo, né, da minha teoria que eu criei na minha cabeça, mas que pode ser furada, né, por conta da minha experiência com esse livro, de que além dessa complexidade de muitos personagens, a gente vai ter muitas situações, muitas páginas mesmo, decorrendo aí sobre esse mundo judiciário. Então a gente tem várias situações que são próprias do poder judiciário, desse mundo de tribunais, de processos, de advogados, de juízes. E talvez isso seja um pouco cansativo mesmo para quem não tem proximidade com a área ou para quem não gosta. Vejam, gente, vou ter que repetir aqui, né? Eu vivo repetindo isso, mas infelizmente isso acaba influenciando nas minhas leituras. Eu trabalhei mais de 20 anos no mundo corporativo. Eu não sou advogada, nem fiz direito, mas eu tive muita proximidade com essa profissão, né? Fiz muitos trabalhos que envolviam a área jurídica e processos, então eu tive um contato, né, em muitos anos da minha vida profissional com essa rotina, e isso acabou me fazendo criar uma proximidade com esse livro. Dickens vai mostrar aqui pra gente em muitas situações, por exemplo, como as coisas se desenrolam de maneira diferente dependendo da tua classe social. Quantos processos, quanta enrolação existe, quanta burocracia e quantas gerações acabam se perdendo por conta de processos que nunca são concluídos. Então realmente é uma forte sátira ao poder judiciário da época. Ele vai denunciar que nesse livro falcatruas, subornos, troca de favores, além dele criticar a lentidão dos processos, criticar a fortuna que é gasta em burocracias, quanto dinheiro rola para lá e para cá, e em paralelo a isso, então, né, a todo esse desenrolar, ele vai contar sobre a história dos personagens, a gente vai descobrindo o que esses personagens têm em comum, ou de que maneira eles vão se conectando no decorrer da história. Por conta do casal Dedlock, o Dickens também mostra pra gente um pouquinho daquele antagonismo, nesse livro de uma maneira um pouco mais leve do que em outros que eu já li, mas ele mostra também sobre o antagonismo que existia na época entre aristocracia e donos de fábricas, né, que começavam a ascender e fazer fortuna, mesmo vindo de uma classe sem sangue, sem nome, né, vamos dizer assim. Eu acho que é por isso, gente, que eu gostei tanto desse livro, né, acabei lendo em um mês, não tive vontade de parar, não foi enrolado para mim. Eu acho que primeiro por aquela expectativa, né, de estar esperando esse livro, pelos comentários que eu tive no mestrado sobre a parte mais literária mesmo, que eu vou comentar para vocês daqui a pouco, e acho que por conta desse contexto, então, que para mim fica muito próximo por conta da minha experiência profissional também, então eu acabei gostando bastante, né? Então, assim, senti que eu devia passar isso para vocês, porque as pessoas com quem eu conversei, que eu expliquei isso, entenderam que às vezes também é aquela história, né? Você pega uma obra dessa para ler e aí você acaba não conseguindo fluir. Às vezes a gente, como leitor, fica se culpando. Comigo acontece. Nossa, todo mundo gostou desse autor, por que eu não gosto, né? Então acho que talvez seja uma justificativa mesmo, tá? Eu não sei se diferente de outras obras de Dickens, essa aqui pode agradar
a todo leitor, né? As obras da época de Dickens já são obras extensas. A gente hoje, na época contemporânea, né, tudo imediato, a gente já nem está mais acostumado a ler muitos calhamaços, né? Então já tem isso, e eu acho que o contexto da história talvez não ajude um pouquinho se a pessoa não tem essa proximidade ou acaba não se prendendo, ou a história realmente não é atrativa para a pessoa. Não tem como eu falar mais da história, porque tudo começa a se desenrolar e aí segredos vão aparecendo, então acho que, né, fico com medo de dar spoiler para vocês, mas acho que com aquela introdução eu dei uma boa ideia do que rola aqui nesse livro. Agora eu vou falar rapidamente só sobre algumas questões que foram tratadas nessa aula do mestrado, que eu acho que pode, de repente, também, para quem gosta de se aprofundar mais. Eu não costumo me aprofundar nos vídeos aqui, porque acho que não tenho estudo para isso, né? Mas nesse caso, como foi uma aula aí de especialistas, então eu acho que eu posso falar um pouquinho. Como a matéria era teoria da ficção, a gente trabalhava muito em todas as aulas e obras estudadas com essa parte da realidade e imaginação, né? Então eles citavam muito o Gallagher, que já dizia que o novel ele dá espaço para a imaginação, né? A novela em si ela vai fluindo e ela vai dando espaço para a gente interpretar a nossa maneira. Então, por exemplo, o Richard, ele tinha algumas situações, ele foi amadurecendo algumas coisas na cabeça dele, e no decorrer da história ele passa a ser um personagem que pode não passar pra gente muita confiança. Então no começo ali eles são os protagonistas intocáveis, né? A Esther, o trio, né? A Esther, Richard e Ada. Depois, com o tempo, o Richard ele vai amadurecendo umas ideias ali que são relacionadas ao processo Jardinice, e aí a gente passa a conseguir não confiar muito nele como personagem. O certo mesmo é, acho que eu gravar um vídeo aqui dando spoiler, né, para quem leu, e depois assim, porque tem muita informação aqui, gente, que eu não posso falar. A verdade é que nesse livro, o Dickens, ele vai colocando lenha na fogueira, gente. Ele coloca, ele vai deixando a coisa, não é à toa que chama Casa Soturna, ele vai deixando as coisas nebulosas, os personagens nebulosos. É como se realmente a gente passasse o livro inteiro dentro de uma neblina, assim. O Dickens tinha, então, essa pegada bem realista, né, falando lá das desigualdades sociais, sempre fazendo críticas sociais, e nesse livro aqui, ele resolve, né, vamos dizer, unir o útil ao agradável. A gente tem personagens como a Esther, por exemplo, e tem um menino também, que era um menino de rua, que vai ser bem importante na trama. E a gente vai ter, então, esses personagens que são, digamos, vítimas da sociedade, e do outro lado a gente vai ter alguns vilões. Então o Dickens, assim, ele coloca esses personagens na mira dos vilões. A própria Esther, quando narra em primeira pessoa o livro, ela vai algumas vezes, em algumas situações bem críticas que acontecem a ela vai ter uns momentos ali que ela está tão confusa que na própria narrativa, mesmo sendo em primeira pessoa, ela meio que confessa pra gente, assim, ela consegue narrar de uma forma que passa pra gente toda essa confusão. É realmente uma história que vai deixar muitas dúvidas para o leitor enquanto leitura. A gente vai supor alguma coisa, de repente a gente vai estar lá na frente, vai voltar e vai ver que não era nada daquilo. Ele consegue, sabe, manipular o leitor justamente para poder fazer essas reflexões que ele quer que a gente faça, né? Ele basicamente constrói uma realidade para desconstruir as convenções daquela época. Aí a gente teria que entrar em toda aquela história de senso comum também, né? Então ele vai trabalhar muito com a nossa imaginação, tentando transformar em senso comum, mas aí, gente, isso daria um outro vídeo. É bem difícil de falar sem eu poder estar dando os exemplos do livro, né? Então eu só quis comentar um pouquinho aí, porque realmente essa leitura, ela apareceu na minha vida decorrente desse estudo que eu fiz, né? Que também não foi nada aprofundado, foi uma aula só, mas não custa, né, passar um pouquinho aqui do que eu aprendi, até talvez para incitar um pouquinho a curiosidade de vocês. E aí agora vamos falar então do seriado.
aqui, gente, já é uma boa pedida, né? Não querendo desmotivar ninguém a ler, gente, mas é que eu acho que Dickens e as obras de Dickens são tão maravilhosas que as pessoas têm que conhecer, de qualquer forma. Então, assim, se você realmente achar que não rola a leitura, ou que você não é afim de calhamaço e que não vai ler de jeito nenhum mesmo, pelo menos tenta assistir esse seriado, porque eu achei ele bem fiel e, gente, eu amei. A série é da BBC, ela foi lançada em 2015 e ela tem só 15 episódios. Então aqui a gente tem 3 DVDs com 5 episódios cada um. E eu já me maravilhei quando eu vi aqui o destaque, né, para a personagem da Gillian Anderson, é isso, né? Que foi a Dana Scully do Arquivo X, que eu amo de paixão. Então rever a atriz nessa série aqui para mim foi muito legal. E, gente, o seriado, ele passa muito a atmosfera do livro. Eu achei que eles captaram muito. O seriado é sombrio, a fotografia dele é maravilhosa, mas a gente vai ter em todos os episódios aquele cenário sombrio e nebuloso que eu falei que a gente imagina lendo a história. Achei que não tem muito dos alívios cômicos que Dickens coloca no livro, tá? Ele é mais romantizado e ele é bem sombrio. O livro é sombrio, mas tem muitos alívios cômicos, como é também comum na escrita de Dickens. É legal porque no seriado, o Dickens ele tem um talento nato, assim, quem já leu algumas coisas dele vai perceber. Ele tinha um talento para construir personagens caricatos, né? Ele era mestre em construir aqueles personagens que você fica imaginando, realmente visualizando o personagem ali, com todas as suas peculiaridades e engraçadices e manias. E aí, como seriado, gente, foi muito legal perceber vários personagens, né? Que agora que eu vou falar um pouquinho, então, mais de outros personagens que são secundários, mas que também são bem trabalhados na trama. E que aqui no seriado, gente, a gente vê eles assim, exatamente como Dickens descreveu. Então a gente tem, por exemplo, o Sr. Guppy. O Guppy era apaixonado pela Esther, ele era um dos advogados que trabalhava num dos escritórios lá, e ele é um ser único, gente. Então só lendo ou assistindo o seriado para vocês perceberem. A gente tem o Sr. Skimpole, que era aquele cara meio malandrão, né, que aí num certo momento vai se aproximar então do Richard e causar boa parte daquilo que eu estava comentando com vocês aí do Richard. A gente tem a Miss Flight. Essa senhora era uma senhorinha que ia todos os dias até o tribunal, porque ela estava esperando a conclusão de um processo, e ela ia todos os dias até o tribunal para saber se alguma coisa tinha se resolvido. E ela tem também assim uma situação muito peculiar aí nessa história dela que vocês vão conhecer no livro, que inclusive depois vai dar origem a uma cena no final do livro que depois, ainda olhando ela dramatizada aqui, filmada, para mim foi muito show. Tem muitos outros personagens, por exemplo, esse cara que vai ser difícil pronunciar, o Sr. Tulkinghorn. Esse homem é um dos, podemos dizer, vilões da história. Ele era o advogado do casal Dedlock, e ele é um dos caras que faz muitas falcatruas em nome de dinheiro e aristocracia, e o próprio caráter dele mesmo, assim. Então, inclusive o ator que fez esse cara, esse ator aqui, eu não sei quem é, vou deixar na tela, muito bom também. Então assim, né, gente, claro que o ritmo do seriado é diferente, né? A gente vai ter, por exemplo, no livro, alguns segredos, eles vão começar a serem perceptíveis e começar a serem revelados da metade do livro para frente. Aqui no seriado já não. Já nos primeiros capítulos a gente vai ter pistas aí para alguns segredos, então a gente já vai sacar algumas coisas assim muito mais rápido no seriado do que no livro. Mas eu precisava falar dele aqui, gente, porque é aquilo que eu falei, não querendo de maneira nenhuma desmotivar ninguém, mas se você realmente chegar com
a conclusão que não deu certo a leitura e você quer conhecer essa história de Dickens, assista o seriado porque vale muito a pena. Então é isso, gente. Ficaram aqui um pouco das minhas impressões, né? Esse livro realmente é um livro bem complexo, é uma leitura um pouco densa em alguns momentos, mas é a escrita de Dickens que está ali nessa história, então eu acho que vale a pena a tentativa. Como eu disse, é considerado uma das obras-primas de Dickens, embora agora, né, que chegou essa nova publicação, e eu acredito que a gente vai ter aí alguns vídeos de booktubers, inclusive mais experientes, né? Eu tô doida para ver também, comparar as impressões aí, mas ficou então a minha impressão de leitora. Eu gostei do livro, já gosto de Dickens, então já comecei a leitura muito empolgada e para mim foi uma experiência literária, assim, eu fechei 2018 com esse livro e para mim foi tudo de bom. Então espero que meus comentários talvez ajudem aí a quem, né, tá inseguro em ler ou não tá gostando ou faça uma nova tentativa, ou se não quiser mesmo, pelo menos fica a dica do seriado aqui para vocês. Então é isso, gente. Mais uma obra de Dickens, tem a playlist, vou deixar na descrição do vídeo, a gente já tem alguma coisa aqui. E agora sim, então, né, eu acabei pulando, a próxima leitura seria o Oliver Twist, então agora será a minha próxima leitura de Dickens, que não tem previsão para acontecer, mas que assim que for feita, eu trago aqui o vídeo para vocês. Então a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!